Aquele boom, aquela reviravolta que o Paysandu começou a dar quando o Claudinei Oliveira chegou. Parece que aquele ânimo chegou ao fim, apesar de que o Claudinei se recusa a dizer que... E naturalmente, né, ele não vai queimar seus jogadores, mas apesar dele se recusar a dizer que a equipe chegou no seu teto, acho que é muito nítido para quem assiste os jogos do Paysandu, que o Paysandu bateu no teto, que o Paysandu não tem conseguido apresentar algo mais. Talvez conseguiria se tivesse uma outra peça ofensiva ali para tentar atrair a marcação adversária e tirar um pouco da responsa das costas do Diogo Oliveira e do Garcês, não é? Então, por tudo isso, pelo seu meio de campo deficiente, o Paysandu tem enfrentado muitas dificuldades. Inclusive, isso é algo que a Karina deixa aqui no comentário. Ela fala assim: o Paysandu tá sem meio de campo, assim fica assim, jogadas no meio só pelas pontas com camisa 10. Enfim, os jogadores totalmente sem vontade. Assim, eu nem digo que é sem vontade, eu digo que é, de fato, faltam peças de qualidade. O Paysandu aí tá vendo seus adversários contratarem a rodo, enquanto que o Paysandu não pode. Isso, sem dúvidas, prejudica bastante, prejudica sim. Além disso, o Paysandu ontem perdeu a sua única peça disponível criativa do meio de campo, que era o Denner. Por mais que a torcida esteja com críticas em relação ao Denner, o Denner é um dos poucos meias, é o único meio criativo do Paysandu disponível, à disposição. E ontem ele ainda saiu no início da partida. E aí teve que entrar o André Lima, que foge totalmente de característica, característica de jogadores. O meio de campo ontem do Paysandu, com Ramon Martins, André Lima, que entrou depois, e o Anderson Leite é meio de campo para tentar roubar a bola e partir na jogada em velocidade, nos contra-ataques. Mas o Paysandu não conseguiu fazer isso ontem, seja pelo calor, seja por não ter conseguido impor sua pressão, até porque, de fato, ontem estava um sol escaldante. Então é algo que exige fisicamente dos jogadores. Só para trazer aqui os comentários, a Karina ela diz: amando o meu prêmio, em principal meu irmão, dei de presente para ele. Bacana, Karina, faça como a Karina. Ou aproveite o prêmio, ou então dê de presente a alguém. Enquanto que o Diogo Maia, ele diz aqui: vamos meu leão. Tá aí o Diogo Maia, deixando o comentário dele, apoiando o Clube do Remo. É isso, faça como a Karina, o Diogo Maia, como que o Maurício também, né? O Maurício, nosso amigo Maurício, deixou o comentário dele aqui também. Deixe seus comentários para participar do programa, a gente vai trazer aqui também e comentar em cima. A Karina diz: o Paysandu taticamente não existe. Você concorda? Assim, Karina, eu não digo que não existe. Eu acho que o problema do Paysandu não é tático. O problema do Paysandu não é tático. O problema do Paysandu é falta de criatividade. Falta de jogadores que tenham capacidade de dar um passe mais complicado ali para os seus atacantes, especialmente para que o Paysandu possa não depender da sua única jogada mais ofensiva e que dá certo, que é o quê? Bola longa para o Garcês, para ele ou cortar para dentro e chutar, ou passar para o Diogo Oliveira. Ontem ele passou para o Diogo Oliveira e o Paysandu fez o gol. O problema é que é a única jogada do Paysandu. E isso é algo que o Paysandu vem fazendo desde quando o Claudinei estreou. E isso é negativo. Hoje é negativo. Por quê? Porque os adversários já conhecem o jeito do Paysandu jogar, já conhecem as principais armas, mas o Paysandu tem falta de peças, tem falta de jogadores. Por exemplo, ontem saiu o Denner, o Claudinei não tinha outro jogador ofensivo, meio ofensivo para colocar no lugar, teve que colocar um volante. Outra opção era despovoar o meio de campo, que querendo ou não era arriscado, e colocar um atacante e correr o risco de sofrer o que sofreu no jogo contra o Vila Nova. São decisões que a comissão técnica precisa tomar, mas se o Paysandu tivesse o Rossi ou um outro jogador, outro meia
com características mais criativas, mais ofensivas, o Paysandu não correria, não passaria o jogo sendo, como eu posso dizer, eu usei até a palavra no Roma News hoje, previsível. É isso, o Paysandu se tornou previsível. É um time que, se você marcar essa bola longa do Paysandu pro Garcês, pro Diogo Oliveira, pro Garcês partir em velocidade nas costas da marcação, ou pro Diogo Oliveira fazer a casquinha de cabeça, se você marcar isso, já era o Paysandu, morreu. O ataque, o Paysandu ofensivamente morreu. Porque faltam peças e faltam também triangulações, faltam tabelas, faltam movimentações ofensivas que você vai ter se você tiver jogadores para isso. E não é o caso do Claudinei. O Claudinei olha para o banco e eles perguntam o que ele vai colocar. Ele tem uma porrada de pontas que já tiveram 18, 50, 500 oportunidades, não deram certo. Pedro Del Valle, Vini Faria, Marcelinho, uma porrada de jogadores que já tiveram N oportunidades e não conseguiram corresponder. E isso é outro fator que prejudica, porque o Paysandu não conseguindo trabalhar coletivamente essa posse, depende muito do individual. E aí, individualmente, o Vini Faria, o Marcelinho, o Marlon, o Peterson, enfim, a porrada de pontas que o Paysandu tem não estão dando conta do recado, só mesmo o Garcês. E o Garcês é muito pouco, não é? É muito fácil o adversário conseguir marcar. Se ele tirar a bola do Garcês, pronto, acabou. Então é muito pouco. Então tem tudo isso, tem a falta de peças, falta de evolução do Paysandu coletivamente, especialmente quando a gente fala do jogo ofensivo, e também defensivamente o Paysandu tem sofrido gols, até porque perde muitas oportunidades, não consegue fazer. É mais ou menos aquele cenário de quando era o Luizinho Lopes, né, à frente do Paysandu. É um time que tem oportunidades, não consegue concluir, e aí o adversário vem em uma, duas oportunidades, consegue fazer os gols. Ontem, o Operário não criou tanto assim para fazer 2 gols. O Operário fez 2 gols em 2 lances que, na minha opinião, foram falhas do Gabriel Mesquita. Primeiro na cobrança de falta, o desvio de cabeça do Neto Paraíba, a bola vai em cima do Mesquita, fraca, e ele aceita o gol de empate. E depois o pênalti foi sem nenhuma necessidade. O atacante já tinha cortado pro fundo, não estava com ângulo para chutar pro gol, então ele não tinha nenhuma necessidade de fazer o pênalti da virada. E aí entrega de mão beijada o pênalti e o gol do Coritiba Bosquilha, né, que fez uma boa partida, o principal jogador, né, do Operário. E aí a gente vê o Paysandu penar, porque Ramon Martínez, Anderson Leite, André Lima e ainda tem o Marlon ali, esses jogadores não vão conseguir fazer a bola chegar com qualidade pro ataque. Essa bola não vai chegar com qualidade, com criatividade pro ataque. E isso não é culpa do Claudinei. Foi a direção que entregou esse elenco pro Claudinei. Então, mas o Claudinei tem que trabalhar com esse elenco. Não é assim. Se você não tiver qualidade e opções, o Claudinei vai olhar para o banco de reservas como olhou ontem e vai se perguntar o que eu vou fazer da minha vida. O que eu posso fazer aqui? E foi o que aconteceu ontem, foi o que aconteceu contra o Vila Nova, é o que acontece com o Paysandu na maioria dos jogos, especialmente no jogo nos jogos da Curuzu, não é? Os adversários já sacaram as principais armas do Paysandu. Tira a bola do Garcês, tira a bola longa pro Diogo Oliveira, acabou o Paysandu. De positivo ontem, além do gol, da jogada, né, Garcês e Diogo Oliveira que marcaram o gol, eu destacaria o Thiago Heleno. Apesar do Paysandu não ter feito lá uma partida positiva, o Thiago Heleno fez um bom jogo defensivo, não teve culpas nos gols, e aquele corte dele no segundo tempo para evitar, se eu não me engano, o segundo ou o terceiro gol do Operário, é um corte que valia um gol. Porque ainda mais um jogador com a idade dele, tantos anos de futebol nas pernas,
ainda mais hoje em dia que a galera tem muito essa questão, né? O jogador tem 30 e poucos anos, 30 e quase 40 anos, já não quer mais, independente se ele rende ou não. E o Thiago Heleno mostrando ontem que ainda pode ser uma opção para essa defesa do Paysandu, jogou bem, não teve culpas nos gols, e é uma opção a mais para o Claudinei para a zaga. Só que para o lado ofensivo do Paysandu ainda faltam peças, tem aí uma semana, né, para contratar.